Hello, titia chegou, minha gente! Vamos lá, pessoal, eu vou fazer aqui um texto antigo do Vital, antigo mesmo, 2019. 8 de janeiro de 2019, vira e mexe eu cito esse texto e eu resolvi aqui fazê-lo. O título é Efeito Bumerangue. Amados, estejais atentos para aquilo que acontece agora ao vosso redor. Observem os fatos e as experiências daqueles que estão próximos e tirem as conclusões e o aprendizado que serve a cada um. É mais confortável aprender com as experiências dolorosas dos outros do que ter que passar pelas mesmas situações. Por isso, o momento é propício para observar nos outros aquilo que não se deseja ser. O orbe terreno está agora na reta final como mundo de provas e expiações. Rapidamente adentrará a condição de mundo de regeneração, onde não haverá mais dor nem sofrimento. Em virtude disso, a lei do retorno, também denominada de lei de causa e efeito, está muito acelerada. Allan Kardec, quando codificou o Espiritismo há quase 2 séculos, nos deixou o grande legado que foi o entendimento do que acontece no além-túmulo. Foi também através do seu grandioso trabalho que a humanidade compreendeu que somos um espírito imortal, passando por sucessivas reencarnações a fim de experienciar a vida neste mundo de consciência, habitando um corpo físico e submetido ao véu do esquecimento. No além-túmulo, ou seja, no período entre vidas, o espírito tem a oportunidade de sair do véu do esquecimento e assim pode avaliar sua performance nas existências passadas, aqui principalmente a última. Baseado nos avanços e fracassos, cada espírito elabora então um projeto de vida ou uma missão de alma a ser cumprida na próxima encarnação. E assim passaram-se os incontáveis milênios. Havia tempo, muito tempo. Muitos espíritos sucessivamente foram ascensionando para mundos mais ditosos e deixaram a Terra. Outros, reprovando em suas lições, retornaram centenas de vezes. Havia ainda os reprovados em outros orbes, que também faziam a sua transição como o faz na Terra agora. Mas o final de um tempo chegou por aqui também. Esta escola terrana está fechando para o ensino básico. O nível passará para um degrau acima, e assim como aconteceu com outros orbes antes, está acontecendo com a Terra agora. Os que ainda não atingiram o grau de consciência mínimo para herdar a nova Terra terão que deixar este planeta. O tempo se afunila e urge para aqueles que ainda têm condições de alcançar o seu grau de aprovação. Se antes havia tempo, se podia resgatar as pendências em vidas sucessivas e futuras, agora não há mais tempo para isso. Tudo leva a crer que estamos na última encarnação. É por esse motivo que acontece o efeito bumerangue. Antes, os erros podiam ser corrigidos em futuras encarnações. Agora é preciso corrigi-los ainda antes do túmulo. Todos sabem que o bumerangue é aquele objeto que, uma vez arremessado, retorna para quem o arremessou. Então, tudo aquilo que fizemos, seja no bem ou no mal, retorna impreterivelmente ao seu Criador. E se antes voltava somente nas futuras existências, agora a volta é imediata, ainda nesta atual encarnação. Mesmo assim, para aqueles que já estão acima dos 50, 60 anos, é fácil lembrar que há algum tempo as falcatruas ainda podiam ser escondidas por vários anos. Mas agora, a cada dia, o bumerangue retorna cada vez mais rápido. Nem é preciso descrever muito sobre isso, pois você mesmo pode observar e comprovar. Nada permanece escondido por muito tempo. O retorno é quase imediato. O bumerangue nem chega a sumir de vista de quem o arremessou. E isso é um sinal de que os tempos são chegados. Temos ainda alguns anos, poucos anos para finalizar nosso aprimoramento de alma. Uns já estão prontos, outros estão chegando lá. Entretanto, assim como acontece em todos os mundos de provas e expiações, uma parcela bem significativa não vai conseguir a aprovação em suas lições. Pode apostar. Pode apostar todas as suas fichas, pois o tempo está acabando. É hora de definir cada qual o caminho a seguir. Mesmo aquele que será exilado da Terra, dependendo do grau de consciência atingido aqui, levará para posições melhores ou piores entre os habitantes da futura casa espiritual. Aqueles que estavam quase prontos, lá estarão entre os mais evoluídos. Será uma bela vantagem. Na longa caminhada do espírito nada se perde, antes tudo se aproveita.
Talvez a única coisa que se poderia dizer perdida seria a oportunidade quando nos é facultada e não aproveitada. Mãos à obra, pois a oportunidade pode estar passando por você agora. Eu sou o Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Bom dia! Só um segundo, gente. Vamos lá, bom, né? Como vocês puderam aí observar mais uma vez, textos do Vital sempre atemporais. 2019, 6 anos, e esse texto é mais atual do que nunca, porque sem sombra de dúvidas, durante esses 6 anos nós vimos aí uma aceleração do tempo que é visível até mesmo para quem não é muito ligado nessas questões. Mas enfim, antes, até bem pouco tempo atrás, vamos dizer assim, havia tempo. Tempo para se tentar equilibrar aquilo que outrora fora desequilibrado por nós. Tanto que a gente empurrava, né, para outras encarnações. Agora não há mais esse tempo. Agora a lei do retorno, que nada mais é do que esse efeito bumerangue, acontece aqui, dali um pouquinho você já observa, né, a consequência da sua ação, seja ela boa ou ruim. A colheita se acelerou demais. E isso eu vejo como algo positivo, porque veja, se eu lanço uma semente ruim e eu já colho os frutos dela, eu tenho tempo de corrigir a minha próxima semeadura. Tudo dentro dessa vida, tá? Não é nada que vai levar muito tempo. Essa velocidade, ela é uma aliada para que a gente consiga corrigir o percurso. Porque muitos ainda têm chance. Alguns já não têm mais. Aqueles que insistem em permanecer entranhados, né? Nas trevas, na não-luz, no mal, seja lá o nome que for, que se recusam a se voltar para Deus, para a fonte, para a luz, que tudo, né, para a fonte que tudo é, para a suprema inteligência, esses provavelmente vão precisar aí de uma continuidade em planos de terceira dimensão, né, em outros mundos de terceira dimensão, porque a Terra entrou nessa reta final para essa experiência 3D ou esse mundo de provas e expiações e caminha, né, nesta transição para se tornar um mundo de regeneração ou de quinta dimensão, onde dor e sofrimento realmente não farão mais parte da rotina, vamos dizer assim, desta nova configuração da Terra. Essa questão, né, que a gente tinha tempo, então a gente vivia, desencarnava, voltava para o plano espiritual, refazia o seu plano, visando inclusive a correção daquilo que precisaria ser corrigido, voltava, às vezes corrigia, às vezes não, desencarnava de novo, fazia um novo plano, tudo de novo, várias e várias vezes. Assim foram centenas, dezenas, milhares de encarnações. E embora a gente volte, né, sempre com o véu do esquecimento, a nossa alma sabe o que ela precisa e o universo coloca no nosso caminho aquilo que a gente precisa para experienciar aquilo que nós mesmos escrevemos no nosso plano de alma. A vida sempre vai trazer essas oportunidades para que a gente possa superar as dificuldades, as tendências, os vícios, as provas às quais nós viemos superar. Esta era aí, né, a dinâmica. Com toda essa mudança, esse final de tempo, a própria escola, que é a Terra, faz também esse salto e com ela irão aqueles que fizerem a sua parte, né, como já foi dito tantas vezes, é até um próprio texto do Vital, a transição é planetária, mas não, a transição é planetária, a ascensão é individual. Quando a gente cai na real para isso, você fala, meu, que coisa maravilhosa. A ascensão é individual, só depende de mim, de mais ninguém.
Eu não dependo de ouvir o que o outro está falando, de fazer o curso de fulano, de tomar a bebida que fulano está falando, de vestir a roupa que cicrano está dizendo. Eu não dependo de nada disso. Eu não dependo do que a Márcia me fala. Eu dependo de mim. Só de mim. Quem entende isso, entende a vida. Quem entende isso, passa a se reconectar consigo e é a partir daí que você passa a trabalhar a sua ascensão. Só a sua real conexão com você, com o seu eu superior, com a sua divindade, com o seu Cristo pessoal, te coloca no caminho da ascensão. Porque aí você entende o que você é. Você entende o que você está fazendo aqui. Eu não estou falando de entender o que você está fazendo aqui como algo para você fazer para os outros, a tal da missão. Não. A sua missão é você. Então, é o que você está fazendo para se melhorar. Porque se eu me melhoro, é natural que eu melhore o meu entorno. Então, eu não tenho que me preocupar com o que está lá fora. Eu só preciso me ocupar do que está aqui dentro. E quando eu passo a me reconectar comigo, eu entendo exatamente o efeito bumerangue. Eu tenho plena consciência de que o que eu mandar, eu vou receber. Interessante que tem um dado momento, né, que o Vital fala, a volta é imediata, né, ainda dentro dessa encarnação. O retorno é quase imediato quando você lança o bumerangue. E muitas vezes ele nem chega a sumir de vista, porque está muito rápido de fato. Né? Ele fala que para aqueles que já estão acima dos 50 a 60 anos, é fácil lembrar que há algum tempo as falcatruas ainda podiam ser escondidas por vários anos. Gente, olha o que tem acontecido. Eu nem vou falar nos últimos anos, eu vou falar, olha o que aconteceu nos últimos 5 meses deste ano no planeta. O tanto de coisa que aconteceu. Aí você vai aumentando no último ano, no último 2, 3, 4, nos últimos 5, quando isso, né? Aquela fraudemia foi lançada. Olha para isso. Porque é quase imediato, de fato, o retorno. Outra coisa que também está muito rápido é assim, muitas vezes você está conversando com alguém, você está buscando respostas sobre um determinado assunto, e quando você realmente não só está buscando respostas, mas você se abre para receber as respostas, é quase imediato também. É uma coisa assim absurda. E você fala, eu estava falando disso aqui agora há pouco com uma pessoa. Eu abro aqui, sei lá, uma mensagem que eu recebi e a pessoa está me mandando praticamente uma resposta em cima de uma dúvida que eu acabei de conversar. Então, é por isso que o efeito bumerangue é para tudo, né? Muitas vezes a gente acha que colheita, quando se fala plantou, colheu, muitas vezes leva-se isso para o lado muito negativo. Não. Para o lado positivo também. Porque tudo se acelerou. Tudo se acelerou. Então é tudo muito, muito evidente. Então, assim, é sinal de que os tempos são chegados. Temos ainda alguns anos, poucos anos para finalizar nosso aprimoramento. Poucos anos mesmo. Veja, se passaram 6 desde esse texto do Vital. E para muita gente isso pode parecer uma eternidade. Mas quando você olha para trás e lembra de 2019, que foi um pouquinho antes, né, de todo aquele evento, você fala, meu Deus do céu, passou tão depressa, aconteceu tanta coisa, e ao mesmo tempo parece que é uma coisa que está tão distante que parece até outro mundo, outra realidade. Por isso que a gente precisa cuidar da gente, cuidar das nossas sementes, das nossas ações, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, do que a gente emite. Tudo o que importa é cuidar daquilo que a gente está emitindo. Nós estamos emitindo o quê, afinal de contas? O que você tem lançado no seu bumerangue? Você está preparado para receber o que você lançou de volta? Está aí uma reflexão. Você está preparado para receber aquilo que você tem lançado para o mundo?
Caso não esteja, talvez seja aí um momento para você reavaliar o que é que você tem emitido. É aquilo que eu falo, quando a gente olha para nossa vida, né? Puxa vida, mas tá tudo tão esquisito, tá tudo uma droga. Então é momento de avaliar, peraí. O que é que eu posso fazer para mudar este quadro? Uma dica, não espere resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa. É impossível. Talvez aí haja um ponto de partida. Mesmo aquele que será exilado da terra... Gente, isso daqui é muito importante. Mesmo aquele que será exilado da terra, dependendo do grau de consciência atingido aqui, levará para posições melhores ou piores entre os habitantes da futura casa espiritual. Aqueles que aqui estavam quase prontos, lá estarão entre os mais evoluídos. E será uma bela vantagem. Então veja, não é que todo mundo que vai ser, né, os que serão exilados não vão necessariamente para o mesmo lugar. Porque existem seres que vai faltar muito pouco para ascensionar. Esses vão numa condição melhor. Inclusive o Vital já falou em alguns textos que existem mundos de terceira dimensão que não há domínio dos arcontes. Então, eles já vão numa vantagem. Agora, existem aqueles que vão para mundos que já foram abordados. Inclusive, tem um texto aqui que eu fiz em cima de um conteúdo do Robson Pinheiro. Eu não vou lembrar o nome do texto. Bem antigo, foi lá no começo do canal, 2022, por aí. Onde ele fala de 4 mundos que vão receber alguns dos exilados, que são aquelas almas mais endurecidas, de fato, né? Você não pode nivelar as pessoas. Você não pode nivelar, não é nem as pessoas, as consciências. Porque cada uma está num estágio. E não há, eu vou dizer sistema, na falta de outra expressão, não há sistema operacional mais perfeito do que o universo. Porque ele não lê o que você diz, aliás, ele não ouve o que você diz, ele lê o que você emite. E é pelo nível de consciência que as pessoas serão aí direcionadas para planetas mais ou menos, entre aspas, evoluídos. E aqueles que vão, né, para planetas numa condição melhor, apesar de lá também reencarnarem sob o véu da evolução, mas eles carregam a bagagem de alma. Vocês já ouviram falar dos exilados de Capela, que quando eles vieram para cá, eles trouxeram tecnologia, então eles vieram para trabalhar no avanço do planeta Terra. Na evolução do planeta Terra. Os exilados da Terra vão levar para outros planetas aquilo que eles aprenderam aqui para ajudar esses outros planetas a evoluir também. Vejam como é a dinâmica do universo. Não há desperdício sob hipótese alguma. E não há castigo. Há consequência, a colheita, a volta do bumerangue. Então, é uma informação que eu acredito que muita gente ainda ou não tem ou não entende. Mas não é que todo mundo, de fato, vai viver no mesmo mundo de terceira dimensão, primitivo, nada disso. Existem mundos bastante difíceis, existem outros, né, já com um certo avanço, mas que vão receber essas almas também, para que haja uma parceria de evolução também. Na longa caminhada do espírito, nada se perde, antes tudo se aproveita. Talvez a única coisa que se poderia dizer perdida seria a oportunidade quando nos é facultada e não aproveitada. Como é importante não desperdiçar oportunidades. E nós, hoje, aqui neste planeta, temos a oportunidade mais importante das nossas encarnações neste orbe. Que a gente abraça essas oportunidades sem preocupação, mas nos ocupando do único trabalho que a gente precisa fazer, que é o trabalho dentro de nós. Eu vou repetir novamente. Se eu me trabalho, se eu me melhoro, consequentemente eu melhoro o meu entorno.
Se eu me melhoro, eu elevo o meu padrão vibracional, consequentemente, eu emito essa vibração, né, para o meu entorno. Eu sempre gosto de lembrar do trabalho do Dr. David Hawkins. Uma pessoa que vibra no amor, em 500, neutraliza a negatividade de 750 mil pessoas. Este é o tipo de informação que a gente precisa ter muito vívido, ou vivo, na nossa mente. Enquanto potência eu sou. Não para que o meu ego se exacerbe, mas para saber que eu tenho sim uma função importante aqui. E o quão responsável eu preciso ser por aquilo que eu emito. Não só porque eu vou receber de volta, mas também porque eu posso colaborar com o planeta. Tá bom, minha gente? Este então fica aí o efeito bumerangue, texto que o Vital nos presenteou no dia 8 de janeiro de 2019, uma baita de uma reflexão atemporalíssima, né? Tá bom, crianças? A gente se vê no próximo conteúdo. Um grande abraço para você, Vital. Gratidão sempre por tudo que você nos traz, nos ajuda, nos orienta. Um abração e para vocês, crianças, um grande beijo. Fiquem na santa paz de Deus e até a próxima.